O silêncio na sala do tribunal era quase palpável, quebrado apenas pelo arrastar de correntes. Elias Costa, um homem de 73 anos, entrou algemado, a cabeça baixa, o corpo magro envolto em um casaco tão surrado que parecia ter atravessado séculos, não apenas estações. Seus sapatos, gastos ao extremo, deixavam um dos pés tocar o chão frio. O rosto, marcado por rugas profundas, carregava o peso do abandono, a fragilidade de quem se tornou invisível. Ele era apenas mais um, preso por invadir uma propriedade, ter dormido nos fundos de uma padaria, numa madrugada de 4 graus negativos, buscando refúgio do frio cortante. Mas, para a juíza Sofia Almeida, aquele não seria apenas mais um caso. Fique conosco até o final da história. Vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está nos assistindo. Sentada à frente, Sofia lia o processo com a atenção de quem já viu de tudo, mas algo a fez parar. Seus olhos congelaram ao ler o nome completo do réu: Elias Gabriel Costa. Uma lembrança antiga, guardada como uma cicatriz profunda, veio à tona com uma força avassaladora. Era o nome que seu irmão, Gabriel Almeida, capitão falecido em combate há 19 anos, repetia em cartas escritas à mão, sempre acompanhado da mesma frase: se não fosse por ele, eu não teria voltado. Gabriel, antes de morrer, contava com admiração sobre um homem que o salvara em campo, um tenente teimoso, calado, mas de uma coragem inabalável. Sofia voltou a olhar para o réu. A cabeça baixa, o olhar perdido, os ombros curvados. Ele estava irreconhecível e, ao mesmo tempo, inconfundível. O tempo o havia destroçado, mas era ele. Sofia engoliu em seco, tentando manter a expressão neutra, mas a mão que segurava a caneta tremia. A frieza institucional da sala parecia absurda diante daquela revelação. O herói da história de seu irmão, algemado por buscar abrigo do frio. Enquanto o promotor lia a acusação em voz alta, indiferente, Sofia mal ouvia. O som parecia distante, abafado pela lembrança da risada de Gabriel, das cartas que chegavam com cheiro de areia e pólvora, das histórias que terminavam sempre com gratidão por alguém que ninguém mais conhecia. Mas agora, ele estava ali, esquecido por todos, menos por ela. Quando o promotor sugeriu pena de restrição de circulação e serviços comunitários, Elias não reagiu. Estava imóvel, parecia já ter aceitado qualquer coisa que o mundo decidisse impor a ele. Sofia, ainda em silêncio, escreveu algo num bilhete, dobrou-o e chamou discretamente um oficial, entregando-o em mãos. A ordem era clara: leve isso para o advogado Ricardo Mendes, pessoalmente. O oficial saiu sem questionar. Na frente dela, Elias levantou os olhos por um breve segundo. Os dois se olharam. Ela quis dizer algo, mas não podia. Não ali. Não ainda. O julgamento seguia, mas tudo já tinha mudado. Enquanto o tribunal seguia seu curso burocrático, Sofia Almeida parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na cadeira de juíza, firme e silenciosa, e no passado, ouvindo a voz do irmão ecoar em sua memória. Gabriel falava daquele sargento como se falasse de um pai. Contava como ele manteve a calma quando tudo virou caos, como arrastou ferido sob fogo cruzado, como segurou sua mão quando ele achou que ia morrer. Ele me ensinou mais em 3 dias de selva do que toda a academia em 3 anos, dizia em uma das cartas. Se eu voltar, quero que você o conheça. Mas ela nunca o conheceu. Gabriel voltou vivo, mas não por muito tempo. E agora, quase 20 anos depois, o tal sargento reaparecia, não como herói, mas como réu. Sofia não sabia se sentia raiva, pena ou vergonha. Talvez tudo junto. Na frente dela, Elias permanecia imóvel. Quando falava, era baixo, desconectado. Disse que tentou bater na porta da padaria, que não queria invadir nada, só queria um lugar onde o frio não doesse tanto. Eu só queria um canto para deitar, só isso. Foram as únicas palavras que ele disse naquela manhã. Então a porta do tribunal se abriu. Entrou um homem alto, de terno escuro e olhar sério. A voz firme cortou o silêncio. Ricardo Mendes, advogado de defesa. Assumo a representação do réu. O promotor mal escondeu o desdém. Representação voluntária, de última hora? Inaceitável. Sofia interveio sem hesitar. Está aceito. Continue, doutor. Ricardo Mendes não era qualquer advogado. Era um nome conhecido, presença constante em casos de grande repercussão. Ele não costumava aparecer em processos como aquele,
mas estava ali por um motivo que só Sofia conhecia. Ricardo folheou rapidamente o processo, fez perguntas simples, pediu tempo, contestou a acusação. Em minutos, desmontou o discurso do promotor com base em princípios básicos de humanidade e legalidade. Não há invasão quando não há intenção de posse. Há desespero, sobrevivência e abandono social. O promotor retrucou, falando em conduta reincidente. Ricardo rebateu: o que se repete aqui não é o crime, é a negligência. A sala ficou em silêncio. Enquanto isso, Sofia mantinha os olhos fixos em Elias. Ele continuava alheio, como se estivesse distante. Não parecia reconhecer Ricardo, nem a si mesmo. Mas Ricardo já começava a desconfiar. Aquele homem não era apenas um morador de rua comum. Havia algo na postura dele, mesmo enfraquecido, ainda havia firmeza, havia disciplina, soterrada por anos de abandono. Ao final da sessão, Ricardo se aproximou de Sofia no corredor. Agora me diga, quem é ele de verdade? Sofia hesitou. O homem que salvou a vida do meu irmão. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu sem olhar para trás: então a gente não vai deixar isso passar como mais um caso qualquer. Ricardo Mendes não era o tipo que se envolvia por impulso, mas havia algo naquele homem que não o deixava em paz. Nos dias que seguiram a audiência, mergulhou de cabeça no passado de Elias. Começou com o básico: arquivos públicos, registros militares, listas de condecorações. Mas não demorou a perceber o padrão: faltavam peças demais. Onde deveria haver relatórios detalhados de missões, só encontrava resumos vagos. Onde esperava encontrar atestados médicos, havia lacunas. Era como se, aos poucos, alguém tivesse apagado Elias da história oficial. Teimoso, Ricardo começou a ir mais fundo. Recorreu a contatos antigos no exército, puxou favores. Até mesmo um ex-cliente, hoje coronel da reserva, se surpreendeu ao ouvir o nome Elias Costa. Isso é nome de praça de guerra. Esse homem era lenda entre os suboficiais. Como assim está vivendo na rua? Mas ninguém sabia para onde ele tinha ido depois da dispensa. Ninguém o tinha visto desde então. Para o sistema, ele sumiu. No centro de custódia, onde Elias estava abrigado temporariamente, Ricardo tentava ganhar sua confiança. Levava café, cobertores limpos, fazia perguntas que recebiam poucas respostas. Elias quase não falava, ficava horas olhando para o chão. Quando falava, misturava passado e presente, como se ainda estivesse em campo de batalha. Mencionava nomes que Ricardo não conhecia, e um só que reconheceu: Gabriel. Gabriel. Aquele menino era teimoso, tinha o ombro estourado, mas queria correr de volta pro tiroteio, murmurava sem contexto. Numa tarde qualquer, Ricardo observava tudo com cuidado, com paciência. Um dia trouxe uma pasta, sentou-se diante de Elias e tirou uma foto amarelada, desbotada, de um grupo de soldados no meio da selva. Um deles, mais jovem, sorria de lado. Estava ferido, mas sorria. Esse aqui é Gabriel Almeida, não é, Elias? Elias olhou e parou. O tempo pareceu congelar. Os olhos dele, quase sempre vazios, ganharam vida por um instante. A mão trêmula se estendeu e tocou-a. Imagem com delicadeza. A voz saiu embargada. Eu puxei ele pelo colete. Estava caído, com a perna cheia de estilhaço. Disse que ia voltar para casa, que queria apresentar a irmã. Eu dei uma pausa. Ele me chamava de velho, teimoso. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer palavra. Foi ali que Ricardo entendeu. Aquele homem carregava tudo ainda: o trauma, a culpa, a promessa não cumprida. Naquela mesma noite, Ricardo voltou ao escritório e revisou cada linha do que já havia descoberto. Encontrou, finalmente, uma brecha. Uma menção discreta a arquivos militares que haviam sido liberados por um programa recente de desclassificação de documentos. Acessou o portal, preencheu solicitações, esperou 48 horas. E então, vieram os nomes, a missão, a emboscada. Elias Gabriel Costa atuou sob fogo direto, salvou 4 soldados e impediu o colapso da tropa durante uma retirada forçada. Ferido, recusou evacuação para continuar ajudando. Recebeu recomendação para condecoração, mas o processo nunca foi finalizado. Era tudo real.
Ricardo imprimiu os relatórios, destacou os trechos, organizava os papéis, quando parou por um momento, olhando para a mesa tomada por documentos. Ali estava um homem inteiro, com história, com honra, com marcas. Um homem que o mundo preferiu esquecer. E pegou o telefone. Sofia, sim, ele não salvou só seu irmão. Salvou uma equipe inteira. E depois disso, foi abandonado. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz estava firme, mas mais baixa. Traga tudo. Vamos mostrar ao tribunal quem ele é. Mas mais do que isso, vamos lembrar ao país o que ele fez. 2 semanas depois, a sala do tribunal não era mais a mesma. Aquele que antes parecia só mais um indigente, agora tinha um advogado de renome ao lado e, diante deles, uma pilha de documentos que ninguém esperava ver. Ricardo Mendes abriu sua apresentação com calma. Colocou sobre a bancada não apenas relatórios militares, mas uma linha do tempo. Apontou omissões, nomes ignorados, protocolos esquecidos. Leu trechos, destacou datas, mostrou cópias de documentos carimbados pelo próprio exército. Elias Costa, segundo o que agora era oficial, havia impedido a morte de pelo menos 5 soldados durante uma emboscada no exterior. Tinha sido indicado à Ordem da Coragem Nacional, mas o processo foi engavetado após sua dispensa médica. A sala ficou em silêncio. O promotor, até então indiferente, ajeitou os papéis à sua frente, como quem tenta reorganizar o próprio argumento. Mas naquele momento, não havia mais argumento. Então, a juíza Sofia autorizou o chamado das testemunhas. E a primeira delas foi um homem alto, grisalho, de uniforme de gala, o general reformado Sérgio Matos. O tenente Costa salvou a minha vida. Eu era tenente naquela missão, fui atingido no ombro em campo aberto. Ele me arrastou quase 100 metros debaixo de tiros. Nunca a esqueci. Mas o sistema, parece que esqueceu. Seguiram-se 2 outros ex-militares, cada um contando como foi salvo por aquele homem que agora mal conseguia manter as costas retas na cadeira. Elias ouvia em silêncio, parecia não acreditar que estavam falando dele. Ricardo pediu então que fosse lido um trecho do relatório desclassificado. O tenente Costa demonstrou conduta de alto risco pessoal, permanecendo em posição de defesa após garantir a evacuação de 3 soldados feridos. Sua permanência voluntária garantiu tempo para a reorganização do pelotão e impediu baixas adicionais. A sala inteira escutava em silêncio absoluto. Nem os sons dos sapatos ou das folhas sendo viradas se ouviam mais. Foi quando Sofia falou, com a voz firme, mas os olhos marejados: o que temos aqui não é apenas um processo, é o retrato de uma falha do sistema. Um homem que serviu com honra, que foi esquecido por erros administrativos, e que agora, por ironia, senta neste banco como réu, quando deveria estar sendo homenageado. Ela então fez um gesto para a porta. 2 militares entraram. Um deles carregava uma pequena caixa azul. Dentro dela, um broche dourado, a Ordem da Coragem Nacional, uma condecoração atrasada por quase 20 anos. Elias olhou aquilo sem entender, demorou segundos para processar. Quando percebeu o que era, sua primeira reação foi negativa. Não, disse baixinho, não consegui salvar o Gabriel. Ele morreu por minha culpa. Sofia se aproximou, mesmo sem protocolo. Não como juíza, como irmã. Ele viveu graças a você. Voltou para casa, escreveu para mim, te descreveu como o homem mais corajoso que conheceu. E me pediu que eu te encontrasse. Elias não respondeu, só chorou. E naquela sala, que antes só ouvia como um invasor, todos ficaram de pé. O promotor, os funcionários do tribunal, os soldados, os curiosos que assistiam à audiência. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. A juíza respirou fundo. As acusações estão arquivadas, e o Estado deve iniciar com urgência a regularização de todos os direitos e benefícios previstos por lei. Ricardo assentiu. Elias baixou a cabeça, mas dessa vez, não por vergonha. Era alívio. Na semana seguinte, o que seria apenas um trâmite administrativo virou um momento de reparação histórica. Elias foi chamado novamente ao tribunal, mas dessa vez, não como réu, e sim como homenageado. A sala não estava cheia como antes, não havia plateia curiosa ou jornalistas apressados. Era um ambiente mais contido, mais íntimo.
Ricardo estava ao lado dele, assim como 2 oficiais do Exército Nacional, agora vestidos com uniformes cerimoniais. E Sofia, do alto de sua função, já não conseguia esconder o que sentia. Ela não era apenas juíza, era a irmã de Gabriel. Era alguém que carregava a mesma dívida que o país devia àquele homem. Elias entrou vestindo roupas novas, terno simples, mas limpo, barba feita. O corpo ainda curvado, mas diferente. Não pela idade, mas pelo peso do passado. Um peso que começava, enfim, a ser aliviado. Foi chamado ao centro da sala. O silêncio na sala do tribunal era quase palpável, pesado, mas nada comparado ao frio que Elias Costa sentia na alma. Aos 73 anos, sem teto, algemado e com a dignidade esmagada, ele era apenas mais um número. Mas, naquele dia, um nome faria o tempo parar para a juíza Sofia Almeida. Quando o nome do réu foi pronunciado, um arrepio percorreu a espinha da magistrada, uma lembrança que ela guardava como uma cicatriz antiga, mas que agora ameaçava rasgar a fria formalidade do tribunal. Elias Costa entrou, curvado, magro, envolto em um casaco tão gasto que parecia ter atravessado séculos, não apenas estações. Seus sapatos, desfeitos, mal protegiam os pés do chão gelado. O rosto, sulcado por mais do que rugas, carregava o peso do abandono. Frágil demais para ser uma ameaça, invisível demais para ser alguém. Elias, 73 anos, sem endereço fixo, estava ali por invasão de propriedade. Seu crime: ter buscado refúgio do frio de 4 graus negativos nos fundos de uma padaria, entre sacos vazios e o cheiro de pão velho. Ele só queria sobreviver à noite. O salão do tribunal era gélido, quase hostil. No fundo, o promotor ajustava a gravata com pressa. A defensoria pública sequer apareceu. Para todos ali, era apenas mais um caso, mais um morador de rua perturbando a ordem, nada que exigisse atenção especial. Mas para a juíza Sofia Almeida, não foi assim. Sentada à frente, ela lia o processo com olhos treinados pela rotina, folheava sem pressa, até que parou. Seu olhar congelou ao ler o nome completo do réu, Elias Costa. Ela sentiu o corpo endurecer. Uma lembrança antiga, guardada como uma cicatriz, veio à tona com força repentina. Era o nome que seu irmão, Capitão Gabriel Almeida, repetia em cartas escritas à mão, sempre acompanhado da mesma frase: "Se não fosse por ele, eu não teria voltado." Gabriel, falecido em combate há 19 anos, contava com a admiração de um garoto apaixonado pela farda sobre um homem que o salvara em campo, um tenente teimoso, calado, corajoso. Sofia voltou a olhar para o réu. A cabeça baixa, o olhar perdido, os ombros curvados. Ele estava irreconhecível e, ao mesmo tempo, inconfundível. O tempo o havia destroçado, mas era ele. Sofia engoliu em seco, tentou manter a expressão neutra, mas a mão que segurava a caneta tremia. A frieza institucional da sala parecia absurda diante daquela revelação. O herói da história do irmão, algemado por buscar abrigo do frio. Enquanto o promotor lia a acusação em voz alta, indiferente, Sofia mal ouvia. O som parecia distante, abafado pela lembrança da risada de Gabriel, das cartas que chegavam com cheiro de areia e pólvora, das histórias que terminavam sempre com gratidão por alguém que ninguém mais conhecia. Mas agora, ele estava ali, esquecido por todos, menos por ela. Quando o promotor sugeriu pena de restrição de circulação e serviços comunitários, Elias não reagiu. Estava imóvel, parecia já ter aceitado qualquer coisa que o mundo decidisse impor a ele. Sofia, ainda em silêncio, escreveu algo num bilhete, dobrou, chamou discretamente um oficial e entregou em mãos. A ordem era clara: leve isso para o advogado Marcos Dantas, pessoalmente. O oficial saiu sem questionar. Na frente dela, Elias levantou os olhos por um breve segundo. Os dois se olharam. Ela quis dizer algo, mas não podia. Não ali. Não ainda. O julgamento seguia, mas tudo já tinha mudado. Enquanto o tribunal seguia seu curso burocrático, Sofia Almeida parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na cadeira de juíza, firme e silenciosa, e no passado, ouvindo a voz do irmão ecoar em sua memória. Gabriel falava daquele sargento como se falasse de um pai. Contava como ele manteve a calma quando tudo virou caos, como arrastou feridos sob fogo cruzado,
como segurou sua mão quando ele achou que ia morrer. Ele me ensinou mais em 3 dias de selva do que toda a academia em 3 anos, dizia em uma das cartas. Se eu voltar, quero que você o conheça. Mas ela nunca o conheceu. Gabriel voltou vivo, mas não por muito tempo. E agora, quase 20 anos depois, o tal sargento reaparecia, não como herói, mas como réu. Sofia não sabia se sentia raiva, pena ou vergonha. Talvez tudo junto. Na frente dela, Elias permanecia imóvel. Quando falava, era baixo, desconectado. Disse que tentou bater na porta da padaria, que não queria invadir nada, só queria um lugar onde o frio não doesse tanto. Eu só queria um canto para deitar, só isso. Foram as únicas palavras que ele disse naquela manhã. Então a porta do tribunal se abriu. Entrou um homem alto, de terno escuro e olhar sério. A voz firme cortou o silêncio. Marcos Dantas, advogado de defesa. Assumo a representação do réu. O promotor mal escondeu o desdém. Representação voluntária, de última hora? Inaceitável. Sofia interveio sem hesitar. Está aceito. Continue, doutor. Marcos Dantas não era qualquer advogado. Era um nome conhecido, presença constante em casos de grande repercussão. Ele não costumava aparecer em processos como aquele, mas estava ali por um motivo que só Sofia conhecia. Dantas folheou rapidamente o processo, fez perguntas simples, pediu tempo, contestou a acusação. Em minutos, desmontou o discurso do promotor com base em princípios básicos de humanidade e legalidade. Não há invasão quando não há intenção de posse. Há desespero, sobrevivência e abandono social. O promotor retrucou, falando em conduta reincidente. Marcos rebateu, o que se repete aqui não é o crime, é a negligência. A sala ficou em silêncio. Enquanto isso, Sofia mantinha os olhos fixos em Elias. Ele continuava alheio, como se estivesse distante. Não parecia reconhecer Marcos, nem a si mesmo. Mas Dantas já começava a desconfiar. Aquele homem não era apenas um morador de rua comum. Havia algo na postura dele, mesmo enfraquecido, ainda havia firmeza, havia disciplina, soterrada por anos de abandono. Ao final da sessão, Marcos se aproximou de Sofia no corredor. Agora me diga, quem é ele de verdade? Sofia hesitou. O homem que salvou a vida do meu irmão. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu sem olhar para trás. Então a gente não vai deixar isso passar como mais um caso qualquer. Marcos Dantas não era o tipo que se envolvia por impulso, mas havia algo naquele homem que não o deixava em paz. Nos dias que seguiram a audiência, mergulhou de cabeça no passado de Elias. Começou com o básico: arquivos públicos, registros militares, listas de condecorações. Mas não demorou a perceber o padrão. Faltavam peças demais. Onde deveria haver relatórios detalhados de missões, só encontrava resumos vagos. Onde esperava encontrar atestados médicos, havia lacunas. Era como se, aos poucos, alguém tivesse apagado Elias da história oficial. Teimoso, Marcos começou a ir mais fundo. Recorreu a contatos antigos no exército, puxou favores. Até mesmo um ex-cliente, hoje coronel da reserva, general aposentado Ricardo Mendes, se surpreendeu ao ouvir o nome. Elias Costa? Isso é nome de praça de guerra. Esse homem era lenda entre os suboficiais. Como assim está vivendo na rua? Mas ninguém sabia para onde ele tinha ido depois da dispensa. Ninguém o tinha visto desde então. Para o sistema, ele sumiu. No centro de custódia, onde Elias estava abrigado temporariamente, Marcos tentava ganhar sua confiança. Levava café, cobertores limpos, fazia perguntas que recebiam poucas respostas. Elias quase não falava, ficava horas olhando para o chão. Quando falava, misturava passado e presente, como se ainda estivesse em campo de batalha. Mencionava nomes que Marcos não conhecia, e um só que reconheceu: Gabriel. Gabriel, aquele menino era teimoso, tinha o ombro estourado, mas queria correr de volta pro tiroteio, murmurava sem contexto. Numa tarde qualquer, Marcos observava tudo com cuidado, com paciência. Um dia, trouxe uma pasta, sentou-se diante de Elias e tirou uma foto amarelada, desbotada, de um grupo de soldados no meio da selva.
Um deles, mais jovem, sorria de lado. Estava ferido, mas sorria. Esse aqui é Gabriel Almeida, não é, Elias? Elias olhou e parou. O tempo pareceu congelar. Os olhos dele, quase sempre vazios, ganharam vida por um instante. A mão trêmula se estendeu e tocou a imagem com delicadeza. A voz saiu embargada. Eu puxei ele pelo colete. Estava caído, com a perna cheia de estilhaço. Disse que ia voltar para casa, que queria apresentar a irmã. Eu dei uma pausa. Ele me chamava de velho, teimoso. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer palavra. Foi ali que Marcos entendeu. Aquele homem carregava tudo ainda: o trauma, a culpa, a promessa não cumprida. Naquela mesma noite, Marcos voltou ao escritório e revisou cada linha do que já havia descoberto. Encontrou, finalmente, uma brecha. Uma menção discreta a arquivos militares que haviam sido liberados por um programa recente de desclassificação de documentos. Acessou o portal, preencheu solicitações, esperou 48 horas. E então, vieram os nomes, a missão, a emboscada. Elias Costa atuou sob fogo direto, salvou 4 soldados e impediu o colapso da tropa durante uma retirada forçada. Ferido, recusou evacuação para continuar ajudando. Recebeu recomendação para condecoração, mas o processo nunca foi finalizado. Era tudo real. Marcos imprimiu os relatórios, destacou os trechos, organizava os papéis, quando parou por um momento, olhando para a mesa tomada por documentos. Ali estava um homem. Inteiro, com história, com honra, com marcas. Um homem que o mundo preferiu esquecer. E pegou o telefone. Sofia, sim, ele não salvou só seu irmão. Salvou uma equipe inteira. E depois disso, foi abandonado. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz estava firme, mas mais baixa. Traga tudo. Vamos mostrar ao tribunal quem ele é. Mas mais do que isso, vamos lembrar ao país o que ele fez. 2 semanas depois, a sala do tribunal não era mais a mesma. Aquele que antes parecia só mais um indigente, agora tinha um advogado de renome ao lado e diante deles, uma pilha de documentos que ninguém esperava ver. Marcos Dantas abriu sua apresentação com calma. Colocou sobre a bancada não apenas relatórios militares, mas uma linha do tempo. Apontou omissões, nomes ignorados, protocolos esquecidos. Leu trechos, destacou datas, mostrou cópias de documentos carimbados pelo próprio exército. Elias Costa, segundo o que agora era oficial, havia impedido a morte de pelo menos 5 soldados durante uma emboscada no exterior. Tinha sido indicado à Ordem da Coragem Nacional, mas o processo foi engavetado após sua dispensa médica. A sala ficou em silêncio. O promotor, até então indiferente, ajeitou os papéis à sua frente, como quem tenta reorganizar o próprio argumento. Mas naquele momento, não havia mais argumento. Então, a juíza Sofia autorizou o chamado das testemunhas. E a primeira delas foi um homem alto, grisalho, de uniforme de gala, o general aposentado Ricardo Mendes. O tenente Costa salvou a minha vida. Eu era tenente naquela missão, fui atingido no ombro em campo aberto. Ele me arrastou quase 100 metros debaixo de tiros. Nunca a esqueci. Mas o sistema, parece que esqueceu. Seguiram-se 2 outros ex-militares, cada um contando como foi salvo por aquele homem que agora mal conseguia manter as costas retas na cadeira. Elias ouvia em silêncio, parecia não acreditar que estavam falando dele. Marcos pediu então que fosse lido um trecho do relatório desclassificado. O tenente Costa demonstrou conduta de alto risco pessoal, permanecendo em posição de defesa após garantir a evacuação de 3 soldados feridos. Sua permanência voluntária garantiu tempo para a reorganização do pelotão e impediu baixas adicionais. A sala inteira escutava em silêncio absoluto. Nem os sons dos sapatos ou das folhas sendo viradas se ouviam mais. Foi quando Sofia falou, com a voz firme, mas os olhos marejados: o que temos aqui não é apenas um processo, é o retrato de uma falha do sistema. Um homem que serviu com honra, que foi esquecido por erros administrativos, e que agora, por ironia, senta neste banco como réu, quando deveria estar sendo homenageado. Ela então fez um gesto para a porta. 2 militares entraram. Um deles carregava uma pequena caixa azul.
Dentro dela, um broche dourado, a Ordem da Coragem Nacional, uma condecoração atrasada por quase 20 anos. Elias olhou aquilo sem entender, demorou segundos para processar. Quando percebeu o que era, sua primeira reação foi negativa. Não, disse baixinho, não consegui salvar o Gabriel. Ele morreu por minha culpa. Sofia se aproximou, mesmo sem protocolo. Não como juíza, como irmã, ele viveu graças a você. Voltou para casa, escreveu para mim, te descreveu como o homem mais corajoso que conheceu. E me pediu que eu te encontrasse. Elias não respondeu, só chorou. E naquela sala, que antes só ouvia como um invasor, todos ficaram de pé. O promotor, os funcionários do tribunal, os soldados, os curiosos que assistiam à audiência. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. A juíza respirou fundo. As acusações estão arquivadas. E o Estado deve iniciar com urgência a regularização de todos os direitos e benefícios previstos por lei. Marcos assentiu. Elias baixou a cabeça, mas dessa vez, não por vergonha. Era alívio. Na semana seguinte, o que seria apenas um trâmite administrativo virou um momento de reparação histórica. Elias foi chamado novamente ao tribunal, mas dessa vez, não como réu, e sim como homenageado. A sala não estava cheia como antes, não havia plateia curiosa ou jornalistas apressados. Era um ambiente mais contido, mais íntimo. Marcos estava ao lado dele, assim como 2 oficiais do Exército Nacional, agora vestidos com uniformes cerimoniais. E Sofia, do alto de sua função, já não conseguia esconder o que sentia. Ela não era apenas juíza, era a irmã de Gabriel. Era alguém que carregava a mesma dívida que o país devia àquele homem. Elias entrou vestindo roupas novas, terno simples, mas limpo, barba feita. Corpo ainda curvado, mas diferente. Não pela idade, mas pelo peso do passado. Um peso que começava, enfim, a ser aliviado. Obrigado por ficar até o final conosco. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade nos assistiu. Seu apoio nos ajuda muito.